louvado seja o nome de Jesus. Estamos aí dando continuidade aí à campanha do Mateus. 12 noites de clamor para 12 noites de vitória. Ou 12 dias de clamor para 12 dias ou 12 meses de vitória. Já passam 29 minutos da meia-noite e queremos deixar uma breve palavra e também fazer esta oração. Deus abençoe quem está ao vivo comigo pela 97.7 para toda a cidade de Lajeado do Bugre e as demais regiões as quais sintonizam a Jesus é Mais. Toda honra, toda glória, toda adoração é única e exclusiva para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sem perca de tempo eu quero repartir algo da palavra de Deus com todos vocês para a glória de Cristo Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18 até o 22. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ao ouvir isso, disse-lhes Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Palavra poderosa do Evangelho segundo escreveu Lucas, a partir do capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 22. Nós estamos condicionados a valorizar o fazer que nós esquecemos de o que o mais importante é crer e ser. O fazer, ele vem depois. E essa avaliação equivocada da vida não é algo novo, pelo contrário, é bastante antigo. Muitas vezes ficamos mais focados no que precisamos fazer do que naquilo que precisamos ser. Focados no que precisamos fazer do que naquilo que precisamos crer. Deixa eu perguntar algo. Você se recorda das irmãs que viviam em Betânia, Marta e Maria? Vamos entrar nessa parte da palavra também. Jesus não disse a Marta o que o seu fazer era mais importante, Apenas a ensinou que o ser vem primeiro. Antes de ser um servo, você precisa ser um adorador. Olha aí. Antes de servir, você precisa ser um adorador. O servo adorador fará o seu trabalho bem, fará corretamente, sem falsas motivações para o ministério cristão. Existem pessoas que fazem para aparecer ou para receber algum recurso, mas um servo adorador do reino de Deus nunca age assim. Ele sabe que precisa ser para depois fazer. Precisamos ser para depois fazer. Precisamos ser um verdadeiro adorador para depois fazer aquilo que o Senhor quer de nós, Jesus, ele foi interrogado sobre o que era preciso fazer para ter a vida eterna. Ele ensina então que aquele homem não precisava fazer nada. Ele precisava apenas crer de todo o coração, pois o que era impossível ao homem era possível para Deus,
Nós não podemos agir como se pudéssemos comprar o favor de Deus ou a sua salvação. Ela, na verdade, já foi comprada na cruz do Calvário pelo preço de um cordeiro sem mácula que derramou seu sangue no lugar de todos nós. O que precisamos é crer nesse sacrifício de amor e decidir viver a vida como se o cordeiro santo e sem pecado. A salvação veio de graça para cada um de nós, mas isso não quer dizer que não custou nada. Pelo contrário, servimos com amor, porque sabemos que recebemos de graça pela fé. E você não precisa se esforçar para alcançar a salvação, você só precisa crer e receber esse dom gratuito de Deus. Fazer deve sempre ser consequência do ser. Quando Jesus pede a este jovem, quando ele chega até Jesus e diz, este jovem rico, quando ele diz, bom mestre, o que eu preciso para dar a vida eterna, né? Jesus disse, se ele conhecia os mandamentos, ele disse, sim, conheço, desde a minha mocidade eu sigo, eu pratico, né? Mas Jesus assim, mas te falta ainda alguma coisa. E quando Jesus pergunta se ele conhece os mandamentos, ele começa a citar todos os mandamentos. Mas Jesus pergunta para ele, falta-te ainda alguma coisa para você me seguir, para você herdar a vida eterna. Vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois, venha e siga-me. Jesus, ele não faz nesse texto uma apologia contra o dinheiro, e também ele não advoga pela miséria. Na verdade, não existe nas Escrituras nenhum mandamento nesse sentido. O voto de miséria de algumas ordens religiosas romanas e professadas por outras religiões pagãs orientais é o fruto do pensamento humano. O reino de Deus é um reino de abundância e não de miséria. Presta atenção nisso. E tampouco se promove o reino rebaixando a criação. Se Deus gostasse da miséria, ele não teria criado o mundo de forma tão rica e abundante e limpa. Deus não queria que aquele homem ficasse na miséria, não, viu? Pelo contrário, ele queria saber onde é que estava o coração dele. Ele queria saber se antes dele fazer, ele queria ser, né? Precisamos trabalhar para restaurar a humanidade, a dignidade da criação redimida. Os pensamentos, né? Os pensamentos e sofismas de manutenção ou promoção da miséria deveriam nos escandalizar mais do que a riqueza, né? Qual foi a definição que João teve do céu? Pensar em um céu miserável é uma intencionalidade do mal, que vive da opressão do povo e não da liberdade e grandeza. Jesus está diante de um jovem que já havia feito de tudo e não conseguia seguir a fé. E Jesus detectou que ele estava preso ao dinheiro. Então, com sabedoria, ensinou-lhe que o segredo da sua liberdade era livrar-se da opressão, que no caso era o dinheiro. Então, aquele jovem que oprimia, a opressão daquele jovem era o próprio dinheiro, né? E o Senhor conhece conhece você, e sabe o que está te oprimindo, e sabe o que está te escravizando, e sabe o que está te prendendo. Por isso que o Senhor fala para ele, pega tudo que você tem, vende tudo que você tem, dê aos pobres. Porque ele queria que aquele homem, não queria que aquele homem ficasse na miséria, não queria que aquele homem ficasse sem nada, não, ele queria que aquilo que ele estava preso o libertasse, né? O que tem impedido você de viver a verdadeira liberdade dos filhos de Deus? O que tem trazido fardo pesado ao seu coração e impedindo de caminhar com leveza a vida em Jesus? O que tem te impedido? Que fardo você está carregando? A palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, não deixe nada nesse mundo aprisionar você, nem mesmo a própria religiosidade.
O reino de Deus consiste em justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Vivamos então a real abundância e liberdade que temos em sua presença, pois essa é a atmosfera do céu. Essa é a atmosfera do céu. Deixe para trás aquilo que te prende. Se livre daquilo que te oprime, daquilo que te escraviza, e siga Cristo com alegria e liberdade no coração. Antes de fazer, seja um verdadeiro adorador, seja uma verdadeira adoradora. Repito, Jesus não queria deixar o jovem, o homem rico na miséria, não. Ele apenas queria desprender dele aquilo que o escravizava, aquilo que roubava a liberdade dele. E nesta noite, encerrando esta palavra, essa reflexão, em nome de Jesus, o Senhor quer arrancar de você aquilo que rouba a tua liberdade, quer arrancar de você aquilo que te oprime, aquilo que te escraviza. Como eu falei, a palavra aqui não está fazendo apologia à miséria, não, porque o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Não quer que você seja um miserável, uma miserável, não quer que você não tenha nada, não, pelo contrário, quer que você tenha uma vida próspera, quer que você tenha uma vida avantajada na presença dele. Mas para isso precisa se desprender daquilo que te escraviza e daquilo que impede de você ser um verdadeiro adorador. Nestes pequenos minutos, nesta minúscula live, nesta minúscula transmissão pela 97, pelo site da Boa Notícia, eu quero estar orando com você. Eu quero estar colocando na presença do Senhor Jesus. Se porventura existe algo que impede de você seguir a Cristo, algo que impede de você vencer, que está te escravizando e te oprimindo, em nome de Jesus, vamos estar orando agora, determinando a bênção de Deus, determinando a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano e eterno Deus, teu é o reino, tua é a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, se alguém precisa de libertação agora, que receba para a glória do teu nome. Muitos querem te seguir, muitos querem te servir, mas algo ainda tem os prendido e impedido de estar na tua presença. Em nome de Jesus, nesta manhã, nesta madrugada, para a glória do teu nome santo, eu oro em favor de famílias, deste homem, desta mulher, destas crianças, destes jovens, adolescentes. Pai amado, que eles venham se desprender e eles venham participar de algo extraordinário. Que a tua palavra, meu Deus, lançada esta noite, possa arrancar de vidas, de corações, opressão, miséria, desânimo, cansaço físico, mental, espiritual. Senhor, trabalha para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Que nós venhamos nos desprender e entender que antes de nós fazer alguma coisa, antes de tomarmos qualquer decisão, nós precisamos ser adoradores. Que através da nossa adoração de corpo, alma, espírito, que através da nossa adoração, a atmosfera, os céus venham se mover e venhamos ser tocados e abençoados. Nesta oração intercedemos em favor de pessoas que estão enfermas, quem sabe algumas acamadas, quem sabe algumas os médicos até desenganaram. Em nome de Jesus, que haja cura para a glória do teu nome nesta madrugada. Que haja também libertação dos vícios, do pecado. Meu Deus amado, que venhamos nos desprender de tudo aquilo que impede de estarmos 100% com a tua presença
estabelecida sobre nossas vidas. Vai ao encontro de famílias, vai ao encontro da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Vai ao encontro agora, meu Deus, do Mateus Sutel. Ajuda ele nas decisões que se aproximam diariamente na vida dele. Eu coloco na tua presença os nossos projetos, os nossos sonhos, cultos, campanhas. Pai amado, é na tua presença que eu coloco. E como aquele jovem rico que fez a pergunta ao Senhor o que ele precisava, e o Senhor deu a resposta a ele, e a escolha ficou com ele. Da mesma maneira, aquilo que nos impede de estarmos na tua presença, nós abençoamos e decretamos a bênção do Senhor para a glória de Cristo Jesus sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Uma ótima manhã, um ótimo sábado. Que Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio e venceu, e o próximo a vencer